Vamos lá, galerinha? Vamos falar sobre a formação das primeiras civilizações. Civilização, palavra de origem latim civilis, que significa uma grande mudança do homem levando a vida pública. Civilis, aquele que vive na cidade, cidadão. Mas como se deu esse processo de civilização ao longo da história? O primeiro passo foi a sedentarização. No final da pré-história, o homem faz uma grande descoberta, a agricultura. Através da agricultura e a domesticação de animais, o homem pôde ficar fixo em um único local e estabelecer as aldeias. Assim, o homem passa da vida nômade, ou seja, a vida que ele trocava de tempo em tempo de lugar, através da procura de alimento, para se tornar fixo, sedentário. A sedentarização ao longo do tempo trouxe ao homem a possibilidade de aperfeiçoar suas técnicas agrícolas. Através da irrigação, o homem vai construir canais e represas que levavam a água aonde antes ela não chegava, ampliando sua área de cultivo. A ampliação da área de cultivo faz com que o homem produza mais e mais alimentos, muito mais do que aquilo que ele necessitava para sobreviver. Essa produção a mais se chama excedente. A produção de excedente fez então com que o homem passasse da produção de subsistência, aquilo necessário somente para a sua sobrevivência, para uma produção visando o comércio externo, ou seja, o homem pegava o excedente e trocava com outras civilizações por artigos que ele não tinha aonde ele estava morando. Essa sobra de alimentos possibilitou também que algumas pessoas pudessem deixar de trabalhar na agricultura e se dedicassem a outras atividades. Houve, então, a especialização do trabalho, o surgimento de outras profissões, como tecelãos, ceramistas, carpinteiros e comerciantes. Com o passar do tempo e o crescimento da população, surgiu a necessidade de uma figura que organizasse o trabalho e organizasse o convívio social do homem. Deu origem, então, aos governadores, grandes reis e imperadores da história. Houve também a necessidade da defesa do seu território contra as invasões estrangeiras. Era preciso separar um grupo de homens que se aperfeiçoasse na técnica de guerra para combater as invasões externas. Houve, então, a organização de um exército para a defesa. Há o surgimento dos registros escritos de toda a atividade agrícola e do comércio, pois o homem ele pagava um tributo, ele pagava um imposto para os seus governadores. Com o surgimento desses registros escritos, surge também o calendário, o sistema de números, de pesos e de medidas. Tudo era preciso ficar registrado para que nada se perdesse quando os governadores fossem fazer as suas cobranças. Todas as atividades desenvolvidas pelo homem estavam relacionadas à natureza. Assim também, seus deuses estavam relacionados aos elementos da natureza. Existia o Deus Sol, o Deus da chuva, o Deus da fertilidade, o Deus da agricultura, o Deus do trovão, o Deus da água. Era necessário agradar esses deuses, pois os homens acreditavam que eles mudavam de tempo em tempo de humor. Se eles estavam bem-humorados, o homem teria uma boa colheita, o homem teria o vencimento de uma guerra. O Deus iria favorecer ao homem, mas se ele estava mal-humorado, aí o homem teria perdas. Então, era necessário que antes de uma colheita, ou antes que o homem saísse para uma batalha, que ele desse sacrifícios a esses deuses. Para cuidar, então, desses sacrifícios e do culto aos deuses e também cuidar do templo, surgiu a figura dos sacerdotes. Como vimos, as primeiras civilizações trouxeram uma transformação social, econômica e política na forma de se organizar do homem.
Houve a existência de uma vida urbana organizada com as construções das cidades. A divisão social com base nos nascimentos, riquezas ou títulos, aonde existia uma parcela da sociedade que comandava, que estava acima, que seriam os governadores, os sacerdotes e o exército. E uma parcela que estava na base dessa sociedade, a parcela que trabalhava para o sustento econômico e social, os trabalhadores e os escravos. Houve o aparecimento de um governo organizado, a existência de leis, uma religião, um sistema de registro de escrita, uma divisão e especialização do trabalho, a produção artística e o artesanato, a construção de grandes prédios, palácios, templos, canais de irrigação. Com o passar do tempo, o homem vai cada vez mais se aperfeiçoando e criando novas técnicas. As primeiras civilizações, elas vão crescer no que chamamos de crescente fértil, uma área situada entre o continente europeu, asiático e africano. Essa área tem esse nome de crescente fértil porque, como podemos ver no mapa, ela tem a forma de uma lua crescente. Todas as primeiras civilizações, elas vão surgir ao longo dos rios, pois a agricultura era a sua principal atividade. Esse processo de surgimento não se dá de uma hora para outra. Ele é construído de forma lenta, ao longo de muitos anos. Cada civilização terá sua característica própria e deixará um legado na história. Ela deixará marcada seus feitos e memórias. Elas também terão contato umas com as outras, principalmente por meio do comércio. Esse contato trouxe um crescimento para o homem, pois aí houve trocas de cultura, de influências e de tecnologias. Gostaram? Muito obrigada, um beijo grande para todos e até a nossa próxima aventura na história.